We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. Quinto dia, segunda aula. Hoje é só qualidade. O evento é qualidade, você é qualidade, mas hoje é só qualidade. E ó, nossa vaquinha virtual, não esqueça, hein? Colaborar aí, vamos chegar na meta, se Deus quiser, na meta e conseguir arrancar vários sorrisos das crianças com o Natal Feliz, PhD e EAD+. Bora lá? A Emerson já veio de manhã com uma aula incrível e agora, minha grande mestra, tive uma aula com ela, tive uma matéria com ela na pós-graduação, somou muito. Nós, profissionais da radiologia, precisamos ter esse conhecimento, que é a qualidade no serviço de saúde e segurança do paciente. Adriana Souza, Giovanetti, é com você. E ó, não, ela ia cancelar a câmera, mas não cancela não, porque o desafio é amanhã. Que rufem os tambores. Bati na parede. É amanhã, às 10 horas, quiz da radiologia. Venha testar seus conhecimentos com o PhD e com a EAD+. Abraço. Vai com você, Adriana. Eu sou a Adriana, sou professora, docente na Escola Ágape. Venho falar sobre o assunto qualidade nos serviços de saúde e segurança do paciente. Sou especialista em qualidade e segurança do paciente pelo Instituto Fiocruz. Atualmente faço MBA em gestão em saúde. Também sou especialista em emergência pela Unifesp. E atualmente eu sou consultora no projeto REAB. É um projeto de apoio à retomada dos hospitais pós-Covid pelo Instituto Sírio-Libanês. Então vamos pensar, o que é qualidade? Qualidade, ele é um conceito complexo e dinâmico e que se altera constantemente no tempo e espaço. Então vamos pensar assim, quando você vai comprar um carro, conforme a sua necessidade, você vai avaliar qual tipo de carro você vai comprar. Então nós temos um carro de conforto, pensando que eu vou viajar, então eu vou estar escolhendo esse carro. Eu tenho um carro econômico, pensando aí na minha vida diária, de economia, pensando a gasolina, como é que ela está alta. Então, eu tenho a escolha de um carro econômico, mas eu também posso escolher um carro esportista, Então, eu vou pensar em explorar terras, eu vou andar em trilhas. Então, a qualidade é isso. Então, eu consigo escolher conforme a minha necessidade. E aí vem falando um pouquinho do que é qualidade, No relatório realizado pela Organização Mundial da Saúde, não existe um consenso mundial na definição de qualidade e nem como deve ser medida. Diferentes culturas, valores, significado do que é bom, expectativas, prioridades, para alguns significa equidade e compaixão, para outros significa resultados clínicos ideais. Então, o conceito de qualidade, ele não é algo fechado. Cada usuário, ele tem uma forma de expressar o conceito de qualidade. E aí eu trouxe alguns estudos que mostram, O Deming fala muito sobre qualidade. Em 1993, ele fala que qualidade é tudo aquilo que melhora o ponto de vista do cliente. Já o Ishikawa, em 85, ele diz que qualidade é satisfazer ao cliente interno e externo, atendendo ou excedendo as suas expectativas através de melhorias contínuas. Nós temos outro estudioso, Dona Bedian, em 1986, que ele fala do cuidado de alta qualidade, que maximiza o bem-estar do paciente após considerar o balanço entre os ganhos e as perdas. Então, aqui são aqueles danos esperados em todas as etapas do processo do cuidado. E aí o Instituto de Medicina, ele fala que qualidade na assistência é o grau em que as organizações de saúde para indivíduos e populações aumentam essa probabilidade de resultados desejados em conhecimento profissional corrente. Então você vê que eu trouxe 4 tipos de estudos que mostram uma variação do conceito de qualidade. E aí, quando a gente fala em qualidade, não tem como eu não falar das 6 dimensões da qualidade. São as dimensões que elas nos norteiam a conseguir e aumentar
as expectativas quanto à qualidade. Então, nós temos o primeiro ponto, né? A primeira dimensão é pontualidade. No caso, eu trabalho a redução no tempo de espera de atrasos potencialmente danosos, tanto para quem recebe, para quem presta o cuidado. Então, vamos dar um exemplo aqui de um agendamento. Quando eu agendo um exame, ele tem que ocorrer no momento certo, né? Eu tenho um preparo desse paciente, eu tenho um psicológico envolvido por trás disso. No momento que eu faço esse agendamento, ele tem que ser cumprido, né? Isso satisfaz o paciente, pensando que o paciente é o nosso foco, né? Nós temos a segunda dimensão, que é a segurança. Evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado que tem como objetivo ajudá-los, né? A nossa segunda dimensão é o foco no cuidado do paciente. Então, o quanto de segurança traz o meu serviço para fazer essa prestação para o meu cliente. E aí eu tenho a terceira dimensão, que é efetividade. A efetividade é quando o meu cuidado ele é baseado no conhecimento científico, para que todos eles possam se beneficiar, evitando aí seu uso por aqueles que provavelmente não se beneficiarão. Então vou dar um exemplo quando a gente usa a dimensão de efetividade. Quando eu faço todos os meus procedimentos baseados em protocolos. Então, vou dar um exemplo fácil na nossa agenda, né? Paciente com proteção, com nefroproteção. Então, eu vou aplicar o protocolo de nefroproteção. Ali eu tenho um embasamento científico para conseguir assegurar esse meu paciente, tá? E aí eu trabalho com eficiência, né? Que é cuidado sem desperdício. Então, a quarta dimensão é eficiência. O quanto eu trabalho sem desperdício, incluindo também o desperdício associado ao uso de equipamentos, suprimentos, ideias e energias. Então, vamos supor, eu fiz todo o agendamento desse meu paciente, eu trabalhei com ele e deixei a minha ressonância lá, ela ligada, sem utilização. O tempo que está ocioso lá, que está gastando, eu vou ter gasto de energia, né? Eu vou ter outros gastos inerentes a esse processo do cuidado que eu poderia ter interrompido no fechamento desse paciente, né? No fechamento dessa agenda. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses desperdícios. A quinta dimensão, que é o cuidado centrado no paciente, que é o cuidado respeitoso, responsivo às preferências, necessidades e valores individuais. Vou falar por uma experiência. Eu fui numa instituição realizar uma ressonância magnética. Ao entrar na ressonância, eu fui ofertada a ouvir uma música que eu gosto, né? Então, você imagina você ficar 40, 50 minutos dentro de uma máquina, só ouvindo aquele barulho que acaba perturbando o psicológico do paciente. Eu fui ouvir uma música que me agrada. Então, os 45 minutos passaram que eu nem senti. Então, esse é o cuidado centrado no paciente. É o quanto desse valor desse paciente ele pode nos agregar nos procedimentos, nos meus serviços. E aí eu trabalho com equidade, né? É uma sexta dimensão. A equidade é a qualidade do cuidado que não varia em decorrência das características pessoais, como gênero, etnia, localização geográfica. Então eu tenho que trabalhar todo mundo na mesma proporção, né? Não é igualdade. Eu trabalho com equidade. É comparar esses valores justos, né? Trabalhar esses valores para o nosso usuário. E aí o que vem a ser gestão da qualidade? É uma forma de gerenciamento que busca uma melhoria contínua do desempenho organizacional. Então, quando eu falo gestão da qualidade, pensem no sinônimo de melhoria contínua. É onde eu consigo trabalhar e fazer a gestão do meu serviço da melhor forma possível. E como podemos saber se essa mudança é uma melhoria? Então, Deming, ele fala que não se gerencia o que não se mede, né? Então, eu tenho que trazer para dentro do meu serviço, realizar e conhecer esse meu processo, né? Então, eu vou mostrar logo à frente como nós podemos melhorar o nosso processo e como podemos gerenciar da melhor forma. E aí, nós trabalhamos com princípios. Lembrando que gestão da qualidade, a gente fala que é uma mudança de cultura dentro da unidade, né? Dentro do setor, dentro da área. Então, nós trabalhamos com alguns princípios. Sejam eles a liderança comprometida. Então, sem uma liderança comprometida, eu não consigo engajar a minha equipe. Eu tenho que ter envolvimento das pessoas. Eu falo que é algo que
nós temos que trabalhar muito dentro da unidade, né? Como envolver pessoas, como engajar pessoas para dizer que aquela mudança ela é benéfica ao nosso usuário. Abordagem sistêmica, ou seja, eu abordo um todo, eu não fico presa em somente uma tomada de decisão. Eu acabo abordando todo o sistema. Abordagem por processos, então uma vez que eu tenho o meu mapeamento de processo, os meus fluxos definidos, eu consigo ter essa abordagem em uma melhor tomada de decisão. E lembrando que tem que ter o quê? Foco no cliente. Responsabilidade ética e social. Aí eu trabalho com melhoria contínua, parceria com os meus fornecedores, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, essa relação entre cliente e fornecedor, o quanto é importante, e abordagem factual para a tomada de decisões. Então, isso são princípios que temos que levar quando nós falamos em gestão da qualidade. E aí, para fazer uma implementação do sistema de gestão, o que é necessário? Então, a gente faz um diagnóstico organizacional, nós realizamos aí uma capacitação, conscientizamos as pessoas do que é necessário mudar, implementamos os treinamentos e aí sistematizamos documentação do sistema de gestão, ou seja, eu vou fazer um diagnóstico organizacional, o que a minha instituição precisa, vou realizar uma capacitação, vou conscientizar a equipe, implemento a mudança e faço esse treinamento. E aí eu vou sistematizar os meus documentos. Então eu vou saber o que é o protocolo, o que eu preciso de fluxograma, quais são os protocolos que eu preciso gerenciar dentro da minha unidade, né? O que impacta para o meu usuário. Então, para fazer a implementação do sistema de gestão, ele é um conjunto, né? É um conjunto de ações para que a gente consiga alcançar de fato o processo de qualidade. E aí eu venho comentar um pouquinho, né? Não tem como falar de qualidade sem falar um pouquinho de acreditação. A acreditação, ela é um sistema de verificação externa para determinar a conformidade, um conjunto de padrões, né? Consistindo assim um processo de avaliação de recursos institucionais. Então a acreditação em si, ela é um processo voluntário, não é obrigatório, tá? Dentro da acreditação, a gente acaba avaliando os pontos de não conformidade de competências técnicas da unidade da instituição. Tá? E aí nós temos alguns modelos. Nós temos a acreditação nacional, que é a metodologia ONA. Então nós temos as IACs, que são as instituições acreditadoras. Cada uma, ela comporta um tipo de metodologia. Então hoje nós temos a ONA, que também é acreditada pelo IQG, é feita pelo IBIS, pela Vanzolini, pela IACS. Então nós temos 5 IACs que fazem na metodologia ONA. Então a metodologia ONA ela tem 3 níveis, né? Eu não falo mais níveis, mas são estágios, né? O acreditado, acreditado pleno e acreditado com excelência. Tanto o setor pode ser acreditado com a metodologia ONA, quanto a instituição como um todo. Que aí é aquele objetivo, né? Eu avalio todas as conformidades relacionadas às competências técnicas da instituição. Então, quanto vocês conseguiram cumprir para poder, de fato, eu ter esse processo certificado. E aí nós temos as internacionais, que é a Joint Commission. Eu tenho a AXA, que ela é europeia, e eu tenho a Akementon, né? Que ela é canadense. E também nós temos uma que é voltada para a área da radiologia, que é o PAD, né? É o Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem. E nós temos também o PALC, que é voltado para laboratório, análise patológica e análise clínica. Então esses são os tipos de acreditação que nós podemos ter em nossas unidades. E aí vem a certificação por distinção, que provavelmente você já ouviu falar em uma delas. Como, por exemplo, a distinção de UTI, então o quanto aquela UTI consegue desenvolver os processos de qualidade, a prevenção de TEV, a certificação de excelência internacional, né, do acidente vascular cerebral. Então pode ser que aquela unidade de AVC ela tenha somente aquela certificação. Certificado por distinção tanto do serviço de hemodinâmica, então provavelmente você já tem conhecido uma unidade que tenha esse processo de certificação, de acreditação. Temos a certificação por sepse,
serviço de emergência transfusional de extinção por higiene. Então, são acreditações, né, certificações por setor, né? Isso é muito importante vocês saberem também. E aí nós temos o nosso plano de trabalho. Como é montado o plano de trabalho quando a gente fala em gestão da qualidade? Então, nós vamos elaborar documentos. A partir do momento que a gente elabora os documentos, a gente vai elaborar os nossos processos. E aí a gente vai trabalhar a gestão da segurança. Quando eu trabalho a gestão da segurança, eu venho fazer as auditorias para ver se aquele meu processo, do jeito que eu determinei, ele está sendo alcançado e está sendo entendido pela equipe, né? E aí eu faço uma comunicação. Isso é um ciclo contínuo. Então eu detectei lá na auditoria algum problema, eu vou comunicar. Eu preciso de um documento, eu preciso de um outro tipo de protocolo. Então eu volto. Então eu elaboro o documento, elaboro novamente o meu processo, faço a minha gestão da segurança, faço a auditoria e comunico e capacito. Então isso é um ciclo contínuo do meu plano de trabalho quando eu falo em gestão da qualidade. E aí, para fazer o meu planejamento, eu tenho que definir quais tipos de documentações padrão que eu preciso. Eu vou elaborar fluxograma, eu vou elaborar protocolos e diretrizes, vou fazer mapeamento do processo, vou fazer interação entre processos, ou seja, conhecer meus fornecedores, conhecer os meus clientes, fazer acordo com eles para que eu tenha o melhor resultado da minha unidade. E também trabalhar com planos de contingência, né? O que é plano de contingência? Então, ressonância parou, meus 2 raios-x pararam, o que eu vou fazer agora, né? Qual vai ser meu plano de contingência? Onde eu vou direcionar esses meus clientes que estavam agendados e não deu tempo de desmarcar? Então, nós temos que pensar em todos esses detalhes para a gente conseguir entrar no sistema de gestão da qualidade. E aí, quando eu falo em gestão por processo, eu tenho um objetivo, né? A gestão por processo, ela vai te ajudar a mapear o processo da sua unidade e identificar quem são os seus fornecedores, quem são os seus clientes, qual que é o seu processo de transformação para você entender a sua saída, né? Qual que é o resultado que você espera? Em quanto tempo eu vou elaborar a minha ressonância? Em quanto tempo eu vou liberar o laudo da minha ressonância? Né? Então, qual que é o meu processo desde a entrada desse paciente para fazer o exame até a sua saída? Então, o objetivo da gestão por processo é engajar os profissionais, fazendo com que eles compreendam em diferentes níveis e etapas que se encaixam pontos e etapas que agregam ao seu conhecimento e agregam valor ao usuário. Então, o mapeamento dos itinerários de pacientes, que envolve diversos prestadores de cuidado, também é fundamental para identificar problemas de qualidade nas interfaces. A gente fala que das ferramentas da qualidade que nós utilizamos é o mapa de espaguete, né? Onde eu vou mapear o caminho desse usuário na minha unidade. Como será que está sendo? Esse usuário, ele entra para fazer um agendamento. Por quantas portas ele tem que passar para chegar no agendamento? Quantas portas ele tem que passar para poder realizar o exame? Então, isso é uma das ferramentas que nós utilizamos muito quando a gente quer otimizar o tempo desse paciente dentro da unidade, tanto hospitalar quanto na minha unidade diagnóstica. E aí os processos são entrada, eu tenho o meu processo de transformação e eu tenho a saída. Então, eu vou dar um exemplo. Meu paciente, ele entra, ele vai realizar o exame, realizou o exame, ele vai sair com o seu resultado, né? Então, esse é o meu processo de diagnóstico, né? Pensando lá em diagnóstico de imagem, esse é o meu processo. Então, o paciente, ele agenda, entra, eu tenho os meus fornecedores que fornecem insumos para realizar esse meu processo, faço a transformação, ou seja, ele realiza esse exame e aí ele sai. Ele sai com o destino que tem aí um laudo para poder ter o resultado diagnóstico desse paciente. E aí, quais são as etapas para construir a minha gestão por processo? Então, eu defino o processo ou etapa que vai ser analisada, eu defino a metodologia e os responsáveis do mapeamento, eu identifico e detalho as ações, tanto de entrada, né, de variáveis de entrada no processamento, quanto as variáveis de processamento. Então, o que eu preciso para o meu processo?
Então, para acontecer, eu estou pensando aqui no setor diagnóstico por imagem, onde eu tenho vários setores dentro dessa minha unidade. O que eu preciso determinar? Vamos determinar o caminho desse paciente. O paciente entrou. O que eu preciso para acontecer esses exames? O que eu preciso para laudar? Então, pensando que eu tenho que mapear os meus fornecedores, os meus clientes, fornecedores, vamos lá. O paciente entrou, eu preciso de insumo? Eu preciso de materiais? Preciso. Preciso de tecnologia? Preciso. Né? Para o paciente sair, eu preciso de um profissional que esteja laudando? Preciso. Então, o médico, ele é o meu cliente? Ele é meu cliente e também é meu fornecedor, porque ele traz paciente para minha unidade. Então, quando eu faço todo esse mapeamento, eu vou identificar todos os meus processos de entrada que ajudam a conseguir transformar esse meu processo e para realizar a sua saída. Então, eu tenho que identificar todos os meus aspectos operacionais e administrativos relativos a cada etapa. Para isso, nós utilizamos uma ferramenta, né? Nós temos a ferramenta que utilizamos para fazer esse mapeamento. E aí, o que é importante? Eu vou conhecer e mapear o processo. Nós utilizamos a CIPOC, tá? A CIPOC, vou colocar aqui para vocês, o S significa suppliers, né? Fornecedores. Então, quem são os meus fornecedores no meu processo? E aí eu tenho o I. O I é o inputs. Quem são as entradas, né? O que eu tenho de entrada no meu processo? E aí eu tenho o P, que é o processo, né? O processo. Como é que é o meu processo? O paciente foi admitido na minha unidade, o que eu tenho que fazer em cada etapa, né? Quem é responsável por cada etapa? E aí, eu tenho em si o meu processo, que pode ser elaborado um fluxograma de admissão desse paciente dentro da minha unidade. O que é importante, né? E aí eu sinalizo também as saídas. Então, o que eu pretendo com esse meu processo? Pensando lá na radiologia. Meu paciente, ele entrou para fazer um raio-x. Raio-x, ele é o produto, né? É o resultado. Qual que é o meu resultado do meu processo? É a realização do raio-x, é o laudo impresso. Né? Então, esses são produtos que garantem a continuidade do meu processo. E aí nós temos o C, que é o customers, né? Que são os clientes. Então, eu tenho que identificar quem são os meus fornecedores e quem são os meus clientes. Então, o paciente, ele saiu da minha unidade. Para onde esse paciente ele vai? Ele vai para o hospital, ele vai retornar para sua casa, ele vai fazer um retorno na atenção primária. Então, os clientes é para onde eu direciono esse meu paciente. Os fornecedores são todos aqueles que eu preciso para fazer o meu processo. E nós temos uma outra ferramenta que é utilizada, que é o fluxograma. O fluxograma é mais conhecido pelas ferramentas da qualidade quando nós queremos fazer um mapeamento do processo, mapeamento de tarefas e atividades que acontecem dentro da minha unidade. Então, eu tenho aqui o quadradinho mostrando o que é processo, eu tenho um triângulo, o zango, né? Mostrando o que é decisão, o que mostra o que é documento, o que está associado a vários documentos. Eu tenho o conector que inicia, o conector que termina, né? E eu tenho as linhas que fazem essa conexão. Então, o fluxograma, ele é uma representação gráfica de tarefas que devem ser desenvolvidas no processo. Então, é muito importante porque a gente usa o fluxograma porque ele é algo visual, mais fácil de você bater e olhar o que está acontecendo. E aqui um registro fácil, né? Vamos pensar aqui no pedido de pizza. Você ligou lá para a pizzaria e vai solicitar uma pizza. Então, eu registro o pedido da pizza, eu atendo o telefone, eu verifico o cadastro. O cliente possui cadastro, sim ou não? Não. Aí eu vou realizar o cadastro no meu sistema. Ah, ele é um cliente que já tem um cadastro. Ótimo, eu vou registrar o tamanho da pizza. Então, ele vai dando a continuidade. Registrar sabores selecionados. Há mais algum item para adicionar? Não. Então tá. Então, eu vou selecionar o meu pedido. Ah, mas tem algum item para selecionar, então eu vou adicionar alguns itens pedido. Então, eu gosto de dar esse exemplo que é muito fácil, né? Porque quem não pede pizza hoje aqui? Então, eu vou anotar e observar o pedido. Não tem nada a acrescentar. Ótimo, eu vou informar o valor para o cliente e ele vai efetuar o pagamento. Acabou meu processo. Eu tenho início, meio e fim, que é o início quando eu starto o procedimento e quando eu finalizo. Então, o fluxograma ele é muito prático, muito rápido,
é bem importante vocês utilizarem essa forma visual, até para que tenha mais adesão aos usuários, tá? E aí eu vou falar sobre um outro assunto muito importante, que é sobre interação de processo. Até que ponto você conhece seus fornecedores e clientes para a gente poder gerenciar acordos, né? Então eu chego muito nas instituições e acaba fragilizando esse processo por conta de falha de comunicação, que é algo que nós temos que trabalhar muito dentro das unidades, que é a falta de comunicação entre os profissionais. Então, qual que é o nosso objetivo? Quem são os meus fornecedores do meu processo? Quem são os meus clientes? Então, eu vou fazer o fornecedor e o cliente se conversar. Como é que eles vão conversar? O fornecedor, ele vai manter esse bom relacionamento com o cliente. Ele vai efetuar a entrega, o que ele precisa, e o cliente, ele vai ter esse produto. E aí, nós temos o quê? O resultado esperado do meu processo. Então, o que é importante na interação de processo? É identificar os processos primários, é definir o produto e o resultado esperado, é identificar quem são os meus fornecedores, monitorar esse acordo, negociar essa minha entrega, então o que o meu fornecedor pode por mim e o que o meu cliente pode fazer, né? Então é definir os direitos e deveres entre fornecedor e cliente. E sempre dar o feedback ao fornecedor. Uma vez que eu fiz o acordo, é importante vocês manterem essa comunicação para ver se o processo de vocês não está tendo nenhum impacto devido ao acordo que vocês fizeram. Então, é importante você avaliar as entradas que impactam o resultado esperado e formalizar esse acordo, né? O acordo ele não pode ser verbal. Nós temos hoje um documento que nós oficializamos a interação de processo, tá? Então, eu vou dar um exemplo muito fácil. Então, pensando que o meu cliente é a UTI, a Unidade de Terapia Intensiva, e o meu fornecedor é a radiologia. Então, eu forneço exames para a UTI. Eu tenho o objetivo desse acordo, que é realizar exames de raio-x com qualidade e segurança. Mas, para isso, eu tenho que ter obrigações, né? Qual que é a minha obrigação como fornecedor? Eu vou realizar o procedimento com cuidado e segurança, conferindo sempre a meta 1, a segurança do paciente, conferindo a prescrição médica, se está de acordo, né? O tipo de radiação que esse paciente ele pode levar, se ele não pode levar, pensando aí no paciente renal, o que nós podemos trabalhar com esse paciente. Principais obrigações dos clientes. Então, cliente, o que eu tenho obrigação? Então, a minha equipe de radiologia chega para fazer o raio-x na UTI, eu largo? Não. Eu, como cliente, eu tenho obrigação de auxiliar a equipe de radiologia a fazer esse exame, né? Então, muitos eventos acontecem na unidade de terapia intensiva devido a essa falha de comunicação entre fornecedor e cliente. O que de fato é minha obrigação e o que de fato é dever, né? Então, isso é muito importante a gente ser trabalhado dentro da unidade. E aqui um exemplo muito fácil de um documento que é que nem um termo de contratação mesmo. Então, eu tenho o cliente, eu tenho o fornecedor, eu tenho as principais obrigações dos fornecedores e a principal obrigação dos clientes, e aí eu faço o acordo aqui, ó, assino e data do contrato, porque a partir daí eu vou monitorar essa interação de processo para ver se ela está acordando. E a ausência dessa interação de processo, se não estiver acontecendo, eu caracterizo como não conformidade de processo. Então, uma vez que eu tenho esse acordo estabelecido, é importante ressaltar que eu trabalho com não conformidades a partir do momento que eu tenho um acordo de fato assinado entre ambas as partes. Se eu não tiver acordo, eu falo que isso é verbal, né? Isso não sai do papel. Agora, o momento quando a gente assina o papel, a coisa muda. Então, os usuários começam a se preocupar mais, os fornecedores começam a se preocupar mais e os clientes também, para garantir um resultado esperado que nós assinamos no termo do contrato. Frente a isso, nós vamos falar um pouquinho de gerenciamento de risco, né? Qual que é o objetivo do gerenciamento de risco? É uma aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas, recursos na identificação, na análise, na avaliação, comunicação e controle dos riscos e eventos adversos,
né, que afetam aí a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. O gerenciamento de risco hoje na instituição é algo muito importante, muito trabalhado dentro das unidades, que é você identificar os riscos que podem acontecer dentro do seu processo para mitigar e evitar eventos que aconteçam lá na frente. Então é muito importante você realizar esse gerenciamento de risco. Então uma vez lá, pegando aquele gancho de mapear o processo, identificar os seus fornecedores, você já começa a mitigar os riscos que podem acontecer. Então eu vou dar um exemplo muito fácil que acontece, né, até na ressonância magnética por conta do magnetismo, né, tanto de magnetismo que tem. O auxiliar de limpeza, se ele não tiver um protocolo bem estabelecido que ele não pode entrar com algum tipo de metal dentro da sala, e se não tiver sinalização indicando que ele não pode entrar dentro da sala, eu posso ter um evento aí grave que pode levar até a óbito. Né? Olha só a consequência de tudo isso se nós não mitigarmos os riscos de forma correta dentro da minha unidade. Olha o prejuízo, olha o que a instituição vai ter que pagar por um processo mal elaborado. Então o gerenciamento de risco ele vem sendo explorado pelas instituições e eles vêm cada vez mais sendo mitigado e utilizado ferramentas para que a gente consiga detectar esses processos. E aí um exemplo muito fácil, né? Identificar o que é perigo, o que é risco. Então perigo é algo concreto que eu tenho, né? Algo que eu consiga pegar. Um exemplo fácil aqui, a tomada, ela é um perigo. Né? A tomada, pensando em pediatria, a tomada ela é um perigo, porque a criança ela pode ir lá e colocar o dedinho, né? E aí qual que é o meu risco? Ela pode ter um risco de choque. Então, olha só, eu tenho o meu perigo e nesse perigo eu posso ter vários riscos, né? Então, essa criança eu tenho que mapear esse meu processo identificando quais perigos que eu tenho dentro da minha unidade, aonde eu consiga identificar quais são os riscos para eu poder estabelecer barreiras para que evite eventos adversos. E aí uma coisa muito simples que eu trouxe em tabelinha para poder passar para você ter um bom entendimento do que é perigo e do que é risco. Então, um exemplo, tomadas desprotegidas na pediatria tem um risco de choque elétrico. A ausência de método de identificação do paciente, eu posso realizar um procedimento errado em paciente errado, né? Uso da bomba de infusão, eu posso ter erro de medicação. Uso de materiais com esterilidade vencida, eu posso ter aí um risco de infecção. O não cumprimento do plano de radioproteção, eu posso ter o quê? Radiação. Então esses são os riscos inerentes aos perigos que eu faço o mapeamento dentro da minha unidade. Então olha o quanto a dimensão para poder trabalhar no gerenciamento de risco. O que é importante? Entrou na sua unidade, você faz todo o gerenciamento. Então pensa numa sala, pensa na sala de mamografia. Eu tenho mamógrafo, eu tenho computador, eu tenho tomada. Então quais são os meus perigos? Quais riscos podem acontecer ali? E o que eu posso estabelecer de barreira? Então vamos pensar nessa forma para vocês entenderem a parte do gerenciamento. Para entender um pouquinho mais do conceito quando acontece, então o gerenciamento de risco é algo que eu vou mitigar para que não venha acontecer o quê? Incidente. Incidente é qualquer evento inesperado que acontece na instituição, tá? Ou na sua unidade. E aí o incidente ele pode ser classificado em uma circunstância notificável, ou seja, eu tenho um fio, ele está encapado, ele está sem a sua proteção. Eu vou notificar para que a manutenção venha e faça a sua manutenção. Por quê? Ali eu evito futuramente algum profissional levar um choque devido àquele fio mal encapado. Então isso é uma circunstância notificável. Eu identifiquei antes que acontecesse alguma coisa, né? Então ele houve esse potencial significativo para o dano, mas o incidente não aconteceu. E aí eu tenho o near miss. O near miss é um incidente que não atingiu o paciente. Então, é um quase erro. Então,
Ele não chegou a agravar esse paciente. E aí eu tenho um incidente sem dano, que é um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. Vamos supor que eu administrei um soro fisiológico em um paciente que não era para ser administrado. Então, esse paciente que recebeu esse soro fisiológico, ele não teve nenhuma ação. Pronto, soro fisiológico, hidratou. A sorte, né? Porque dependendo se o paciente renal, ele já não pode receber. Aí ele já vai ter dano. Então, pensando em alguns medicamentos que a pessoa recebe, o paciente recebe, e ele não houve nenhuma, e não precisou de nenhum tipo de monitoramento, a gente coloca como incidente sem dano, tá? Que é um incidente que atingiu esse paciente, mas não causou dano. E aí nós temos o incidente com dano. Um incidente com dano, a gente caracteriza ele como evento adverso. Ele é um incidente que resultou em um dano no paciente e aí ele vai ter as classificações, né? Quais são as classificações do evento adverso? Ele pode ser um dano leve, que ele causa esse desconforto, mas ele não interfere nessas atividades habituais do paciente. Aí eu vou manter uma observação clínica. Então, vou dar o mesmo exemplo do soro. Eu administrei o soro fisiológico nesse paciente. Esse paciente, ele tinha uma suspeita de uma insuficiência renal. Ele estava no começo. Opa, então eu vou monitorar esse paciente. Ele não teve nenhum dano grave, mas aconteceu o evento e esse dano foi leve. Então, eu vou causar um desconforto, mas não vai interferir nessas atividades habituais dele. E aí eu tenho o dano moderado. O dano moderado, ele é um desconforto causado pelo evento adverso, é suficiente para interferir nas suas atividades habituais e aí necessitou de exames complementares, aumentou o tempo de internação. Então, vou dar esse mesmo exemplo do soro fisiológico. O soro fisiológico administrei nesse paciente, o paciente é renal. Vamos pensar que esse paciente é renal agudizado, né? E aí eu causei desconforto. O que eu fiz? Eu tive que coletar exames para monitorar esse paciente para ver se eu não cause aí uma piora dessa insuficiência renal, né? Então, olha o que eu causei para o paciente. E aí vem o dano grave. O dano grave é quando há o comprometimento significativo das atividades habituais desse paciente e eu tenho uma incapacitação total. Vou dar um exemplo de uma endoscopia. Um paciente ele vai fazer uma endoscopia, ele vai receber um medicamento, só que ele recebe esse medicamento e aí passa alguns tempos, ele começa a perceber que o braço dele está vermelho. Nossa, mas uma endoscopia e o braço ficou vermelho? Porque no ato que foi administrar o propofol, não estava na temperatura adequada e aí ocasionou um dano para esse paciente. Ele ocasionou a necrose, isquemia vascular. E aí ninguém percebeu. Esse paciente ele voltou para o pronto-socorro, ninguém deu atenção para ele. Quando ele voltou na 4ª vez pelo pronto-socorro, já teve que amputar o braço desse paciente. Olha o dano que nós levamos a esse paciente. Olha a gravidade. Então, ele perdeu uma parte do membro dele. Então, eu mudei toda a atividade habitual dele. Então, isso é um dano grave. E aí, eu tenho óbito, né? Então, eu administrei um medicamento que não era para ser administrado. Esse paciente, ele deu uma reação, um edema de glote, e esse paciente evoluiu a óbito. Então, olha quantas coisas que nós podemos mitigar dentro da área da saúde, dentro do setor de radiologia, dentro do setor de imagem, para a gente poder conseguir mitigar esses eventos. Quantas coisas nós precisamos analisar dentro da nossa instituição para que a gente evite esse evento adverso. E aí nós temos a natureza dos riscos, né? Pode ser um risco clínico, que aí eu venho desde erro diagnóstico. Vocês imaginem dentro de uma radiologia, eu fazendo raio-x de tórax no paciente e eu troco esse raio-x por um outro paciente que ele não tem nada. Você imagina um médico olhar aquele raio-x e falar assim, nossa, você está com uma suspeita de um cisto mamário. Como assim? Mas eu não tinha nada, doutor. Então, esse laudo foi trocado. Imagine o outro paciente, ele não recebeu a notícia e esse câncer avança. Então, olha só o tanto que você levou prejudicial ao paciente. Aos dois pacientes, tanto o psicológico quanto você abalou, quanto a evolução da outra doença que você não controlou.
Então, olha a importância de saber os riscos e a natureza dos riscos, né? Então, eu tenho um erro terapêutico também, eu tenho um erro de análise dentro dos riscos clínicos, eu tenho o risco humano, que é a falta de qualificação. Então, quanto o nosso Brasil tem pessoas dentro da área da saúde que não são qualificadas para poder prestar os serviços de saúde, né? Então, pensando nas pessoas que são recém-formadas, quantas pessoas recém-formadas receberam treinamento correto dentro da instituição? Vocês acham que em alguma instituição pública ou em alguma instituição privada ele recebe o treinamento adequado? Eu deixo essa pergunta. Por quê? Eu vejo muitos profissionais saindo recém-formados e se você não pega eles para poder capacitar e voltar para conseguir desenvolver o seu processo, a gente tem profissionais aí falhos e acaba acontecendo eventos que começam a sair nas mídias, né? Então, vaselina trocada, o que aconteceu para ter essa vaselina, né? Erro terapêutico, o que aconteceu para dar esse diagnóstico? Então, olha só o quanto de eventos nós temos, o quanto de incidentes acontece dentro do mundo da saúde, né? O quanto é importante a gente entender e mitigar esses eventos. E aí eu tenho os riscos biológicos, que é a parte de contaminação e intoxicação, né? Será que eu estou fazendo o controle adequado? Será que o meu protocolo está adequado? E aí eu tenho os riscos físicos, que é eletrocução, radiação. Então, será que está blindado realmente a minha parede? Será que ela está preparada para eu conseguir fazer esses exames? Vamos pensar numa densitometria óssea, né? O quanto eu preciso de proteção para poder preparar esse meu paciente? Será que a minha estrutura está adequada para fazer? Então, nós temos que pensar em tudo isso quando a gente trabalha com o processo de segurança, com o processo de qualidade. E aí, eu tenho algumas etapas para realizar o gerenciamento do risco. Então, vou falar aqui rapidamente quais são as etapas, que eu vou estabelecer o contexto, então eu vou identificar dentro das minhas etapas do gerenciamento de risco o que eu preciso fazer. Então, eu estou numa unidade de terapia intensiva. O que eu preciso identificar da terapia intensiva, né? Eu vou identificar os meus riscos, o que eu preciso saber, quais são os meus riscos potenciais. Eu vou analisar o risco, então o quanto esse risco ele pode ser danoso para a minha assistência, né? Aí eu vou avaliar esse risco, vou estabelecer barreiras, aí eu vou fazer o tratamento desse risco, ou seja, eu vou elaborar protocolos para que ele não venha a acontecer. E aí eu vou monitorar e rever o meu processo e ao mesmo tempo eu vou fazer o quê? Comunicar e consultar. Então é um ciclo contínuo. Quando eu falo em qualidade e segurança do paciente, quando eu falo na etapa de gerenciamento de risco, é um ciclo vicioso, né? Então a gente não para de identificar riscos dentro da unidade, a gente não para de estabelecer barreiras. Isso é um tempo vicioso, né? Eu não posso parar de melhorar o meu processo. Então, é muito importante trabalhar esse processo de segurança dentro da unidade. E aí nós temos as metas de segurança do paciente. Então, frente a tudo isso, a Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu 6 metas que favorecem a segurança do paciente. Então, são elas. Nós temos as internacionais, que são 6 metas, e nós temos as nacionais, que também são 6 metas. A meta 1, eu vou identificar corretamente o paciente. Então, é muito importante confirmar o paciente. É o paciente correto? Nome completo? Então, você vai determinar dentro da sua unidade quais são os discriminadores que vão favorecer a meta 1 dentro da sua unidade. Então, muitas instituições optam por ser nome completo, data de nascimento ou nome da mãe. Mas isso cabe à sua unidade escolher. É importante ter 3 discriminadores, para que um venha fazer a diferença. Então, quando eu vou identificar corretamente, meu paciente ele entrou, eu já faço essa identificação para que essa identificação acompanhe ele em todo o processo. Então, na meta 1, eu vou identificar corretamente o paciente. Em muitas unidades, acaba ganhando aquela pulseirinha com o nome completo, com os dados do paciente e todas as etapas do processo você confirma
nome do paciente, data de nascimento, para garantir que realmente aquele procedimento que você esteja fazendo é naquele paciente. Então é muito importante a meta 1. E aí nós temos a meta 2. A meta 2 é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. É um desafio dentro das unidades. Então, como melhorar a comunicação? Então, tem ferramentas que nós estabelecemos, como tanto telefone, que quando a gente faz a ordem verbal, ele é gravado e eu consigo ouvir, como ferramentas de metodologias mesmo para facilitar a comunicação desses profissionais. Então, a meta 2, ela vem facilitar e vem receber essas ordens aí de resultados, fazer com que esse processo, ele garanta com segurança toda essa oferta feita pelo profissional e pela instituição. Então, a comunicação é muito importante ser trabalhada dentro da sua unidade. E aí nós temos a meta 3. A meta 3 é melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância. Então, quais são os medicamentos de alta vigilância dentro do meu setor? Quais eu tenho que fazer dupla checagem? Quais têm o risco danoso ao meu paciente? Então, a meta 3, ela é muito importante ser identificada corretamente, ela ser feita um protocolo de diferenciação desses medicamentos, porque eu preciso sempre do meu outro profissional fazer essa dupla checagem ou até tripla checagem, dependendo do medicamento, né? Então, é muito perigoso aplicar diretamente alguns eletrólitos, né, direto na veia, com alta concentração, sem diluir esse medicamento, então eu posso ter doses que sejam letais. Então, a Organização Mundial, ela trouxe isso com uma preocupação muito grande dentro das unidades, que é fortalecer as metas de segurança dentro da instituição e fortalecer o método de reconstituição de medicamentos, né? Então, a meta 3, ela é muito importante a ser trabalhado dentro da unidade. E aí nós temos a meta 4, que é assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos, né? Então vamos imaginar que você vai fazer uma biópsia guiada por um ultrassom. Aonde você tem que saber qual que é a lateralidade disso, aonde eu vou fazer a biópsia, né? Eu tenho que marcar o local, a gente faz um exame para poder fazer essa marcação. Por quê? Acontece muito eventos ainda, né, de troca de membro operado. Então é algo que vem preocupando muito na área da saúde. O quanto a gente consegue garantir a segurança desse paciente no centro cirúrgico, em procedimentos, né? Então procedimentos de hospitais dias, né, que façam esses procedimentos rápidos. Então o quanto é importante você trabalhar essa meta 4. A meta 4, ela vem trabalhar tanto antes do início de qualquer tipo de procedimento, quanto durante, eu aplico esse checklist durante esse procedimento e quanto a saída desse paciente. Então é muito importante ter esse alinhamento entre a equipe que realiza esse procedimento, né? E nunca esquecer, lógico, de realizar esse checklist seguro dentro da unidade, né? Lembrando que é importante envolver o paciente em todas as etapas do processo, né? Trazer esse paciente para dentro do cuidado é muito importante para garantir aí o seu resultado e fazer com que melhore aí a sua performance dentro da qualidade, né? Dentro da segurança do paciente. E aí nós temos a meta 5. A meta 5, ela vem falar de prevenção de infecção, que é higienizar as mãos com frequência para evitar infecções. Então, já veio campanhas de milhões de vidas para falar sobre a importância da meta 5 e ainda temos dificuldade na adesão dessa meta. O quanto é difícil em fazer com que o profissional entenda a importância da higienização das mãos entre vários procedimentos, né? Entre trocas de procedimentos. Então, o quanto é importante o profissional fazer a adesão dessa medida, né? O resultado está aí. Vamos falar da pandemia. Por que aconteceu essa pandemia? Será que foi uma falta de higienização das mãos? Porque hoje é tão fortalecido isso, né? Precisou chegar uma pandemia para entender o quanto é importante fazer a prevenção de infecção, o quanto uma medida simples, né? Higienização das mãos. Então, ainda os profissionais de saúde falham nesse processo
Então, por isso que é importante estabelecer como meta prevenir infecção nas unidades, né? Como prevenir? Realizar a higienização das mãos, né? Então, sempre adotar a higienização adequada e constante das mãos, com simples cuidado, né? Então, é possível prevenir e controlar as infecções nos pacientes. Então, essa meta 5, ela vem só para fortalecer o quanto é importante o profissional de saúde fazer essa prevenção. E a meta 6, que é reduzir o risco de lesão ao paciente em decorrência de quedas. Então, o quanto eu consigo reduzir as lesões nesse paciente, avaliar periodicamente para que não venha evoluir no evento e esse evento ser danoso a esse paciente, né? Então, a meta 6, ela traz importantes diretrizes sobre o quanto é importante a gente realizar a mobilidade desse paciente dentro da minha unidade, o quanto é preocupante avaliar esse risco desse paciente dentro da minha unidade para que ele não venha acontecer um dano. Eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem, o quanto é importante nós trabalharmos qualidade e segurança do paciente, o quanto é importante trabalharmos gestão da qualidade e envolver as equipes, né? Vocês viram que toda abordagem que acabei fazendo sobre a gestão de processo, a identificação, o que é processo de acreditação, quais são as metas de segurança, tudo isso em prol da sua gestão por processo para você conseguir garantir um resultado esperado dentro da sua unidade, né? Então eu deixo essa mensagem de Érico Veríssimo: quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de ventos. Por que eu deixo essa mensagem? Que mudança da cultura de segurança do paciente não é fácil. É algo que vocês conquistam dia a dia, né? Não se decepcionem se vocês um dia falar, olha, eu não consegui. Não, vocês vão conseguir, né? Quando a gente fala em cultura de segurança, pensa em mudar um paradigma, né? Tirar a pessoa do conforto. Isso traz novidades, traz questionamentos entre a equipe e aí a gente consegue pensar melhor e envolver as pessoas para que elas tenham maior adesão dentro desse processo de mudança. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima.